Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui a nossa aula de ligações químicas, hoje vou falar especificamente sobre a ligação covalente. Ligação covalente. Então vamos nessa. Primeiro, a gente lembra que é sempre bom identificar os elementos químicos na tabela periódica. E na tabela periódica, nós vimos que eles estão divididos em dois grandes grupos, os chamados elementos metálicos e os ametais. Estes ametais têm como característica apresentar 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. E ainda nós temos um grupo específico de ametais, que são os gases nobres que apresentam 2 ou 8 elétrons na última camada. Vale ressaltar ainda também que aqui na tabela periódica nós temos o elemento hidrogênio, que, embora apresenta um elétron na última camada, ele não é metal, ele é um ametal também, ele é um gás. Portanto, os metais apresentam aqui geralmente um, dois ou três elétrons na última camada, e os ametais, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, tá? Portanto, se você deseja saber quantos elétrons tem na última camada de um determinado elemento, você tem dois caminhos. Ou usar o diagrama de Linus-Pauling, nós já explicamos em aula anterior, ou consultar na tabela periódica. Estes números que aparecem aqui numa tabela completa, tá? Nesse espaço que eu estou circulando, refere-se à quantidade de elétrons nas camadas. Nós já vimos que os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, e que os prótons e os nêutrons estão em um núcleo e os elétrons estão em camadas, naquelas camadas K, L, M, N, O, P e Q, tá? Portanto, essa é a primeira dica. Eu trouxe aqui o exemplo do átomo oxigênio. O átomo oxigênio, se vocês observarem, ele encontra aqui, ó, na família 6A, e se a gente observar, ele tem justamente, ó, 2 e 6 elétrons na última camada. Portanto, todos os elementos que estão localizados nesta família 6A, eles apresentam 6 elétrons na última camada. E qual a importância de conhecer a quantidade de elétrons na última camada? Pois os átomos, quando se ligam, tá? Quando se unem para formar diversas substâncias, através das suas ligações químicas, a interligação ela se dá por meio dos elétrons que estão na última camada, na chamada camada de valência. Portanto, nesse caso específico para o oxigênio, me interessa saber que ele tem aqui 6 elétrons na última camada, conforme nós podemos ver aqui nesse modelo de distribuição, nesta ilustração, tá? Portanto, o oxigênio, ele apresenta 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons, tá? E 8 elétrons. Os elétrons estão representados aqui com essas cargas. E, como nós vimos anteriormente, 2 elétrons estão na camada K e 6 elétrons estão na camada L. Então, ele apresenta 6 elétrons na camada L, tá? E assim ocorre também com os demais átomos. Bom, por que a gente está falando isso? Para a gente chegar na nossa ligação covalente. Na aula anterior, a gente falou sobre ligações iônicas, aquelas que ocorrem entre metais e ametais. Hoje nós vamos falar especificamente das ligações covalentes ou também chamadas ligações moleculares, para explicar a formação de um grupo de substâncias que apresentam suas características e suas particularidades. É sobre isso que a gente vai falar. Eu relembro a vocês que os átomos se juntam para formar as moléculas. E aqui a gente tem um exemplo. Hidrogênio mais oxigênio. Se juntou e formou uma molécula H2O. O nosso papel na aula de hoje é explicar como é que essa formação ocorre. Já explicamos como ocorre nas ligações iônicas, em que há uma doação e um respectivo recebimento de elétrons. E na aula de hoje, a gente vai ver como é que isso se dá nas ligações covalentes. Bom, a ligação covalente também segue a regra do octeto.
E eu relembro para vocês que a regra do octeto diz o seguinte: em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons ou 2 elétrons em sua camada de valência, ou seja, na última camada, adquirindo uma formação parecida com a de um gás nobre, que justamente apresentam 2 ou 8 elétrons na última camada. Então, vamos ver aí como é que se dá a ligação covalente. Eu falei para vocês que a ligação iônica que vimos na aula anterior, ela ocorre entre um metal e um ametal. Já a ligação covalente, ela vai ocorrer entre ametais, ou seja, entre átomos que apresentam 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, predominantemente. Evidentemente que vai aparecer por aí algumas exceções, tá? Neste caso, não há doação e recebimento de elétrons. O que ocorre aqui é um compartilhamento de elétrons. Os elétrons são compartilhados, tá? E conforme nós falamos, quem compartilham esses elétrons? Os ametais, que estão com 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Portanto, eles estão nas famílias 4A, 5A, 6A e 7A, mais o hidrogênio, que também é um gás, é um metal e que se encontra na família 1A. Essa é uma das exceções. Acabamos de falar que segue a regra do octeto, tá? A regra do octeto. Aí algumas informações. As ligações covalentes formam compostos moleculares. Os compostos moleculares geralmente apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, o contrário dos compostos iônicos. Também não são bons condutores de eletricidade. Os compostos iônicos geralmente são bons condutores de eletricidade, principalmente na presença da água. E nesse caso aqui, são isolantes elétricos, tá? Eles são isolantes elétricos. Então, eis aí algumas características da ligação covalente dos compostos covalentes, ou também chamados de compostos moleculares. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, eu trouxe aqui como primeiro exemplo o gás hidrogênio, que tem fórmula molecular H2. Mas como é que ele é formado? Então, vamos ver. O hidrogênio está na família 1A. Portanto, apresenta um elétron na última camada. Se nós temos 2 átomos de hidrogênio, então vou representar aqui mais um átomo de hidrogênio. E aí, o que ocorre? Ocorre essa formação, ó. Portanto, agora eu tenho nesse hidrogênio 2 elétrons, porque este compartilhou com esse e vice-versa. Ambos compartilharam seus elétrons, permitindo que adquirisse aí a formação, tá? A semelhante à de um gás nobre, que apresenta 2 elétrons na última camada. Portanto, aí está um exemplo. Deixa eu pegar aqui, tá? A fórmula, uma fórmula que mostra essa fórmula aí. Então, essa fórmula que é a fórmula do diagrama, que mostra melhor isso aí. Se vocês olharem, cada um destes diagramas, ou dessas esferas, apresentam 2 elétrons. Então, essa é a fórmula do diagrama e esta é a fórmula estrutural. Vale ressaltar que o gás hidrogênio, né, é um produto inflamável, incolor, inodoro e insolúvel em água, tá? E que pode ter aí um poder de fogo muito grande, inclusive provocando aí explosões. Ele tem essa coloração, né? Então, na verdade, ele é incolor, com essa peculiaridade de apresentar esse brilho roxo quando está no estado de plasma, tá? E aqui são imagens oriundas de um espectrofotômetro, tá? Portanto, está aí o hidrogênio. Um outro elemento que a gente vai explicar a sua formação, uma outra substância, desculpa, é o Cl2, que é o gás cloro. O Cl2 é um gás amarelo, conforme podemos ver aqui nessa mistura, esverdeado, com odor pungente, irritante e extremamente tóxico. É obtido através da eletrólise, lise é quebra, tá? Então, a quebra aqui das suas moléculas através da água, tá? E oriunda aqui da água salgada, e utilizando um
e é utilizada em uma gama de processos, como, por exemplo, no tratamento de água, na desinfecção de água. O cloro, o gás cloro, ele é um excelente bactericida, tá? E também pode ser utilizado aí na produção de compostos orgânicos. Mas como é que o cloro é formado? Então vamos imaginar, o cloro, o Cl, ele é um elemento que está na família 7A. Consultando lá na tabela periódica, você vai ver que ele está na família 7A. Isso significa dizer que toda vez que eu tenho um cloro, ele vem com 7 elétrons na última camada. Como nós temos aqui 2 cloro, eu trago também o cloro com esses 7 elétrons na última camada. E o que acontece? Os dois compartilham um elétron. Então, quando ocorre esse compartilhamento de elétron, ambos agora apresentam 8, porque se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses dois valem para os dois elementos aqui, para os dois átomos. Portanto, vou mostrar agora também aqui no modelo do diagrama para que isso torne-se mais nítido ainda, tá? Então, observe, está aqui, cada uma das esferas aqui das circunferências apresentam 8 elétrons, tá? Portanto, adquiriu aí a configuração dos gases nobres, que, repito, é ter 2 ou 8 elétrons na última camada. E essa aqui é a fórmula chamada fórmula estrutural. Esse tipo de ligação covalente é chamada de ligação covalente simples, essa que apresenta apenas um tracinho. Outro elemento que nós podemos explicar aqui é sobre a formação do gás oxigênio. O gás oxigênio é formado pela união de 2 oxigênios, conforme a gente vê aqui, O mais O. É encontrado na forma de gás em temperatura ambiente. É um gás inodoro e incolor. O gás oxigênio líquido apresenta essa coloração azul. Lembrando que para tornar o oxigênio dessa coloração azul, é necessário que resfrie, que essa temperatura seja diminuída, tá? Uma temperatura bastante negativa, conforme nós já explicamos em outras aulas anteriores, e é uma das estratégias utilizadas, tá? Para conseguir armazenar esse oxigênio em cilindros e depois serem, por exemplo, utilizados aí nos hospitais. Foi um dos exemplos que a gente deu nas aulas anteriores. Mas como é que o oxigênio ele é formado? Então, vamos ver. O oxigênio está na família 6A, portanto, apresentam 6 elétrons na última camada. Então, eu tenho aqui um átomo de oxigênio com 6 elétrons na última camada. Se são, a fórmula é O2, então são 2 átomos de oxigênio, ambos com 6 elétrons na última camada. Vou colocar aquilo ali do outro lado para ficar mais didático aqui o meu modelo, tá? Então, vamos lá, colocando aqui os outros dois. Está aqui, então, portanto, os 2 oxigênios com 6 elétrons na última camada. Quando eu compartilho um, esse oxigênio agora ficou com 7 e esse também com 7. Quando nós compartilhamos outro, agora cada um está com 8. Basta conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, esses que estão circulados aqui, significa que eles estão compartilhados e ele vale para os dois. Eles valem para os dois. A gente pode ver isso também na esfera, tá? Então, está aqui, ó, cada oxigênio compartilhando 2 elétrons e, desta forma, cada esfera apresenta 8 elétrons, sendo 6 seu e 2 oriundo do compartilhamento. Neste caso, nós temos aqui a ligação estrutural e aqui nós temos uma ligação covalente dupla. Então, esse tipo de ligação é chamada ligação covalente dupla. Um outro exemplo é o nitrogênio. O nitrogênio também é chamado de diazoto ou de nitrogênio, e é um gás inerte, não metal, incolor, inodoro e insípido, que constitui cerca de 78% da composição do ar atmosférico. E esse nitrogênio, nós já comentamos em outras aulas, faz parte aí de um ciclo muito importante no cotidiano, inclusive envolvendo aí micro-organismos no solo e também envolvendo os vegetais. Não participa da combustão e nem da respiração. Isso aí são algumas curiosidades. Aqui está mostrando o nitrogênio, ele tem essa capacidade, né, de se manter aí
conseguir conservar substâncias em temperaturas muito baixas, inclusive utilizada aí no armazenamento de sêmen e outros materiais que precisam ser mantidos em temperaturas muito baixas. Bom, o nitrogênio ele está na família 5A. Significa dizer que ele tem 5 elétrons na sua última camada, que é a chamada camada de valência. E é isso que eu fiz, essa representação aqui. Vou puxar um outro átomo de nitrogênio, porque está dizendo aqui que são 2. E aí, consequentemente, esse aqui também vem com 5 elétrons na última camada. Então, fazendo aqui a forma eletrônica, quando eu compartilho 1, cada nitrogênio agora, ao invés de 5, passa a ter 6. Quando eu compartilho mais 1, cada nitrogênio agora passa a ter 7. E quando eu compartilho o outro, cada nitrogênio agora passa a ter 8. Daí, então, eu tenho a atingir a regra do octeto. Podemos ver isso aqui também, novamente, por meio da fórmula do diagrama. Então, os diagramas mostram isso aqui para a gente, que cada um deles apresentam 8 elétrons. E aqui a fórmula estrutural, mostrando para a gente 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Portanto, nós temos aqui uma ligação covalente tripla. Vamos ver agora, até agora a gente viu em substâncias simples. Vamos ver agora em substâncias compostas. E vamos começar justamente por essa substância que está presente aqui na atmosfera terrestre, representando 71%, tá? de toda a Terra, e estamos falando justamente da água. Como vapor, ela se apresenta na forma de vapor e nos polos como gelo. Tá? Está em equilíbrio dinâmico entre os estados líquidos e gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão, que é uma condição que vai de 21 a 23 graus Celsius e 1 atm. A temperatura ambiente é um líquido fracamente azul, praticamente incolor, insípido e inodoro. A nomenclatura e o PAC aceita para a água é simplesmente água. Mas há 2 outros nomes que podem ser usados, como, por exemplo, óxido de hidrogênio e oxidante. Mas como é que a água é formada? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Veja bem que agora nós temos 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A estratégia na hora de montar a fórmula é geralmente colocar esse que está sozinho no centro. Então, eu coloco aqui um oxigênio, e eu sei que o oxigênio ele vem com 6 elétrons, porque ele está na família 6A, tá? O oxigênio, então, vem com 6 elétrons, porque está na família 6A, e vou colocar aqui 2 hidrogênios, um de um lado, outro do outro. E cada hidrogênio vem com 1 elétron, porque está na família 1A. E aí, fazendo o compartilhamento, esse hidrogênio agora está com 2 e o oxigênio está com 7. Fazendo outro compartilhamento, esse hidrogênio está com 2 e o oxigênio agora ficou com 8. Portanto, os dois aí, ambos atingindo a regra do octeto. Ué, mas o hidrogênio não ficou com 8, ficou com 2. Mas é justamente isso que a gente apontou lá, que a regra do octeto diz apresentar 2 ou 8 elétrons na última camada. E um dos elementos que apresentam 2 elétrons na última camada para ficar estável, tá? Para ter essa estabilidade, é justamente o hidrogênio. Podemos ver isso também na nossa esfera. Tá? Então, observe aí que cada hidrogênio apresenta 2 e o oxigênio está com 8. E aqui nós temos a forma estrutural, aonde nós temos, então, 2 ligações covalentes simples. Outra substância que nós podemos fazer um comentário sobre ela é o gás metano, então polêmico. Tá? O metano, que tem forma CH4, é um gás inodoro e incolor que pertence ao grupo dos hidrocarbonetos. Ele pode ser obtido, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica e no processo digestivo dos ruminantes. Em função dessa característica, o Brasil é muito criticado, tá, pela liberação de gás metano em função da grande quantidade do rebanho que a gente tem. Mas o que se deve levar em consideração a fazer uma afirmação dessa é que os animais, no processo de digestão, tá, ao liberar metano, libera também esterco. E o esterco tem nitrogênio, e o nitrogênio propicia o crescimento das plantas. As plantas em crescimento retiram, por exemplo, dióxido de carbono da atmosfera, ou seja, elas também promovem a purificação. Então, isso aqui é um ciclo, tá,
que não deve ser considerado tão prejudicial assim. Portanto, isso é uma falácia. Já as indústrias, essas sim, essas liberam uma grande quantidade de poluentes, como CO2 e também como o próprio gás metano, tá? Portanto, isso aqui talvez é quem tem a maior contribuição se fosse para discutirmos aqui neste momento aquecimento global, por exemplo. E aqui eu mostro como é que o metano é formado. O carbono, tá? O carbono eu já puxei aqui a fórmula do diagrama, mas aqui a gente pode mostrar como é que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, portanto ele está na família 4A, e a gente coloca aqui, e o hidrogênio a gente já viu que cada hidrogênio apresenta um elétron na última camada. Então, cada hidrogênio, após a sua estabilização, deve ficar com 2, e o carbono deve ficar com 8. E é isso que acontece. Então, ó, se a gente fazer aqui os compartilhamentos, cada hidrogênio vai ficando com 2, e no final da soma, o carbono ele vai ficar com 8 elétrons, conforme pode ver aqui no diagrama, tá? Essa é a forma estrutural aqui do carbono, lembrando que o carbono é um elemento que tem aí algumas características, né, que são descritas nos postulados do elemento carbono. Dentre eles é a tetracovalência constante, ou seja, todo carbono tem que partir dele necessariamente 4 ligações, tá? Isso a gente vai estudar melhor na química orgânica. Outro polêmico aqui é o dióxido de carbono, ou gás carbônico, o chamado CO2, tá? É um gás liquefeito, ou seja, tem aquela propriedade de quando comprimido sofreu uma mudança de estado, incolor, inodoro, não inflamável e levemente ácido. O CO2 é mais pesado que o ar e é solúvel em água. Existe uma polêmica muito grande em relação às emissões de CO2, e a gente sabe que tem uma contribuição aí, principalmente às indústrias, os veículos, e todo o processo industrial no geral, mas a maior concentração de CO2 do planeta Terra está no fundo dos oceanos, através das águas marinhas. No momento, a gente pode discutir o ciclo do CO2, tá? Lembrando que ele é aproveitado também pelas plantas no processo de fotossíntese, e aí cabe várias discussões aí a respeito do CO2. Mas aqui hoje nosso objetivo é mostrar como é que essa substância é formada, explicar como é que ela é formada. Veja bem, qual foi a estratégia que eu falei para vocês anteriormente? Se o elemento está sozinho, ele fica no centro. Então o C está no centro. Eu tenho 2 oxigênios, um vai para um lado e outro para outro lado. O carbono está na família 4A, conforme nós já apresentamos isso aí. Portanto, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, está aqui o carbono com 4 elétrons na última camada. Enquanto o oxigênio está na família 6A e, obviamente, que apresentam 6 elétrons na última camada. Tá? Então, apresentando aqui os 6 elétrons da última camada do gás oxigênio, do elemento oxigênio. Quando a gente faz a ligação, esse oxigênio agora, que tinha 6, passa a ter 7, o carbono passa a ter 5. O oxigênio agora passa a ter 8 e esse carbono passa a ter 6. O carbono agora está com 7 e esse oxigênio também com 7. E agora todo mundo está com 8. E aqui, portanto, nós vamos ter 2 ligações covalentes dupla, tá? Conforme a gente pode ver também na esfera e na forma estrutural. Bom, pessoal, sempre existe as exceções. E uma das exceções que a gente vai apresentar aqui é no caso específico do monóxido de carbono. É um gás incolor, inodoro, inflamável, menos denso que o ar atmosférico e de forma molecular CO. O monóxido de carbono é produzido com base na queima em condições de pouco oxigênio disponível, de combustíveis fósseis e compostos que contêm carbono, no que chamamos de combustão incompleta. Em um determinado momento, nós podemos fazer uma discussão específica sobre o monóxido de carbono, tá? Que é uma substância muito tóxica, inclusive aí sendo o principal responsável em acidentes, como por exemplo lá a questão da boate Kiss, tá? Lá no Rio Grande do Sul. Mas em outro momento a gente pode abrir essa discussão aí sobre o monóxido de carbono. O que eu queria explicar para vocês é o seguinte, que quando a gente pega o carbono, que tem 4 elétrons na última camada, e faz a ligação só com um oxigênio, tá? A gente consegue estabilizar o oxigênio. Então, veja bem que o oxigênio ele fica estável.
tá? Tá com 7, fica com 8, mas o carbono só tem 6. Então, nesse caso aqui, vai ocorrer um fenômeno diferente, que um par de elétrons do oxigênio, ele é compartilhado, e por isso é utilizado uma seta, tá? Ele é compartilhado com o carbono sem que haja uma reciprocidade. Em todos os casos que nós mostramos até agora, quando um compartilhava um, o outro também compartilhava o outro. Mas nesse caso específico agora, se o carbono compartilhar 2 com o oxigênio, mais 2 com o oxigênio fica com 10. E ele atinge sua estabilidade com 8. Portanto, aqui apenas o oxigênio faz esse compartilhamento. E aí nós temos a chamada ligação covalente dativa ou ligação covalente especial. Nós podemos ver também como é que fica aqui, tá? Pelo modelo do diagrama. Observem que o oxigênio compartilhou 4 elétrons e, em contrapartida, o carbono só compartilhou 2, tá? Então, desta forma, aí atingiram os dois a teoria do octeto. O carbono está com 4 e o carbono está com 8 e o oxigênio também está com 8. Se o carbono compartilhasse esses 2 elétrons aqui nessa esfera, ele continuaria com 8, mas aí o oxigênio passaria a ter 10 elétrons. Então, não poderia. Nessas circunstâncias, portanto, ocorreu um tipo de ligação, tá? Uma dessas ligações aqui, ela é chamada ligação covalente especial, dativa ou ligação covalente coordenada. Existem mais algumas exceções em relação à regra do octeto, que nem todos os elementos ficam com 8 ou 2 elétrons na última camada. Em alguns casos específicos, ocorre a expansão, tá? Se vocês observarem aqui nessas ligações, o dióxido de enxofre aqui, o enxofre ficou estável com 10 elétrons. Já no trióxido de enxofre, tá? Ocorreu que o enxofre ficou estável com 12 elétrons. Da mesma forma, aconteceu isso aí no ácido sulfúrico, tá? Então, no ácido sulfúrico também o enxofre ficou estável com 12 elétrons, tá? Então, são algumas particularidades em relação à regra do octeto, ou seja, aqui não adquiriu a configuração dos gases nobres. Isso acontece também aqui em alguns compostos iônicos, aqueles que doam e recebem elétrons, que foi objeto da nossa aula passada, tá? Onde nós temos aqui uma substância chamada trifluoreto de alumínio, tá? Que ocorreu uma diminuição, tá? Ocorreu uma diminuição da quantidade de elétrons. Por exemplo, o alumínio, se você contar aqui, ele adquiriu sua estabilidade com 6 elétrons e não com 8. Portanto, houve aqui uma contração, enquanto que no caso anterior houve uma expansão. Então, são algumas exceções, tá? Aí vocês podem estar me perguntando, mas visto que existem exceções à teoria do octeto, como é possível determinar a forma estrutural correta de um composto? Para tal, basta calcular a chamada carga formal. E essa carga formal não vou explicar aqui agora, porque demandaria um tempinho, tá? Mas aí ia aqueles que adquiriram uma soma, aquele formato de fórmula que adquiriu uma soma menor do que zero, é a fórmula válida, tá? Mas eu só estou dizendo para vocês, nesse momento aqui, o que interessa dizer é que existe uma regra que possibilita a gente entender, a gente definir se ele atinge a sua estabilidade dentro da regra do octeto ou não, tá? E aqui eu trago uma questão, então, do Enem de 2019, que fala o seguinte: por ter camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que é um gás nobre, tá? Que tem 8 elétrons na última camada, e o hexafluoreto de platina. E, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos de halogênio, do halogênio Flu, camada de valência 7A, se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência.
Ao se escrever a fórmula de Lewis, do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? Então, observe que o Flu ele fica aqui com 8, tá? Mas o xenônio não fica com 8. Ele vai adquirir mais um aqui no compartilhamento e ele fica, portanto, com 10. Então, observe aí que ó, o Flu ficou com 8 e o xenônio ficou com 10. Então, está aqui a ligação, tá? Mostrada conforme descrito no problema. E aí, consequentemente, nós temos aqui a letra C, tá? Mostrando aí que a resposta é essa aí, tá? Beleza? Outra questão aqui simples. A cal, muito utilizada na construção civil, é obtida na indústria a partir da reação de decomposição do calcário, representada pela equação. Em relação às substâncias contidas nessa reação, pode-se afirmar que o CaCO3 é uma substância iônica. Veja bem que aqui nós temos o cálcio, tá? Nós temos o carbono e temos o oxigênio. Aí outra, o óxido de cálcio é uma substância molecular. Então veja bem, ó, que aqui nós temos o cálcio, família 2A, e o oxigênio, família 6A. Então juntou aqui metal com a metal. Então, isso aqui é uma substância iônica, aqui né, já não é. O CO2 é formado por ligação iônica? Não. Se eu tenho dois ametais, ó, carbono e oxigênio, os dois são ametais, portanto, aqui nós temos ligações covalentes. O carbonato de cálcio tem baixo ponto de fusão e ebulição? Então, veja bem que uma das características das substâncias iônicas, tá? Das substâncias iônicas é terem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Portanto, também não é essa aí. E aqui pergunta, ó, essa substância é uma substância iônica? Então, veja bem que aqui nós temos cálcio 2+, tá? E aqui nós temos CO3 2-. Então, se juntou aqui cargas positivas com cargas negativas para formar uma substância, portanto, aqui nós temos uma substância iônica. Isso aqui é um sal, né? Um carbonato de cálcio, portanto, uma substância iônica, e a resposta correta é essa aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Por hoje foi só isso mesmo.